Bom, gente, agora a gente... Olá, seja bem-vindo! Eu sou a Cíntia e eu estou aqui para te ensinar o melhor da costura. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer um estojo que vai ter várias utilidades para você. Tanto para você colocar material escolar, lápis, caneta, borracha, como para você guardar outras coisas que você queira estar guardando. A gente vai fazer aqui uma conta rápida e depois essa conta vai cortar e depois vai costurar, tá bom? Vai ver as medidas do nosso estojo. Eu tenho o desenho dele aqui e vou fazer um cálculo mais ou menos para ter uma noção de como ele vai ficar. Para a gente poder fazer o nosso molde e finalizar a costura. Eu vou me basear por essa caneta aqui, porque eu pretendo fazer alguma coisa para poder estar guardando as minhas canetas, meus giz, essas coisas. Aqui, a caneta mede 15 centímetros. Eu não vou fazer a risca, porque eu quero que sobre um pouquinho de espaço no meu estojo. Então, o que eu vou calcular primeiro? Vai ser a nossa largura. E vai ser essa parte aqui, ó. Esse risquinho do desenho. Como a caneta deu 15 centímetros, mas eu tenho essas dobrinhas que eu tenho que considerar, eu vou aumentar para 22 a largura. Então, daqui até aqui, essa risca todinha, eu conto que vai ter 22 centímetros de largura. Definida aqui a nossa largura, a gente vai contar a nossa altura. Como que eu vou definir essa altura? Eu tenho um estojo que ele tem 4 lados, ele tem 2 laterais, frente e verso. E ele tem a base dele e a parte de cima, que vão ser mais 2 lados. Então, no total aqui do meu estojo, eu tenho 4 lados. Eu vou definir uma altura para cada lado. Eu vou trabalhar aqui com 7 centímetros, uma altura boa. Então, 4 vezes 7 dá 28, que vai ser 7, 14, 21 e 28. Sabendo que eu tenho 28 centímetros de altura, eu também tenho que lembrar que eu tenho um zíper aqui. E esse zíper, ele tem uma costura que fica para dentro de um lado e para dentro do outro. Então, eu vou aumentar mais 2 centímetros, 1 centímetro para cá e 1 centímetro para lá. Então, a gente chegou numa altura de 28 com 2, 30 centímetros. 30 centímetros de altura. Então, o nosso molde, ele basicamente vai ser um retângulo. Aqui. Esse vai ser o molde. Trabalhando nas medidas de 30 centímetros para altura e 22 para nossa largura. Pronto, nossas medidas já estão prontas, agora eu vou cortar e depois eu vou estar costurando. Lembrando que esse forro, ele vai ter uma medida diferente, porque na hora do zíper, ele vai dar uma medida diferente. Isso é uma coisa que eu vou estar explicando na costura. Aí eu vou estar passando para vocês agora a medida do forro. Seria assim, vou estar passando para vocês a medida do forro, que seria basicamente a mesma coisa, diminuindo 1 centímetro na altura, que seria 29 na altura por 22 na largura. Não muda muita coisa, é 1 centímetro a menos na altura, que vai dar uma diferença no acabamento, vocês vão ver na hora da costura.
Agora, vamos riscar e cortar. Vamos dar continuidade aqui ao nosso corte. Definidas as medidas, né, que eu já passei, a gente vai fazer o nosso retângulo. Você olha no seu tecido, se ele tem um desenho, vê a melhor forma que você quer que ele fique e começa a fazer. Aqui a gente vai estar utilizando uma régua com tecido já esquadrinhado e vai estar fazendo as medidas. A minha medida é 30 de altura por 22 de largura. Não é necessário um molde, porque é bem simplesinho, você pode fazer sozinha mesmo. Você faz 2 marcações aqui na sua altura, você pega da sua linha base e até em cima 30, faz outra aqui também, e depois você pega da sua linha base aqui embaixo, 22 aqui e 22 aqui. Passa os risquinhos, que nem eu vou passar agora, e depois só cortar. Já tenho o meu retângulo pronto, agora eu vou cortar. Eu vou fazer o viés do próprio material. Então, eu vou cortar uma tira aqui, o viés vai ser na largura de 2,5 e ele vai ter 10 centímetros para cada ponta do estojo, que vai dar 20 centímetros, e mais 5 centímetros de lapela para cada ponta do zíper. Então, são duas, vão ser 10 centímetros. Então, no total, vai ter uns 30 centímetros de viés. Aí, a gente vai estar cortando esse viés também. Aqui eu vou posicionar com a fita, vou fazer 2,5 aqui, 2,5 aqui também. Eu vou colocar 32 centímetros para ter uma margenzinha de erro. Aqui tá o nosso viés e o corpinho do estojo. Essa parte é que a gente corta no tecido, sintético ou material da sua preferência. Eu vou estar agora cortando o forro. O forro, ele é a medida que eu já passei para vocês. Ele é um cetim, eu vou estar cortando aqui e depois eu mostro para vocês. Aqui tá o forrinho cortado, eu já cortei para agilizar um pouquinho o vídeo não ficar muito grande. Então, ele é 22 de largura por 29 de altura. Vamos para a parte da costura agora. Bom, gente, vamos para a parte da costura. Eu queria pedir desculpa para vocês se vocês ouvissem algum barulho externo, porque eu ainda estou gravando na minha garagem e eu não tenho como controlar esses barulhos externos. A gente vai precisar aqui para nossa aula os materiais que a gente já cortou, que seria o viés, o forro, o tecido da sua preferência, zíper, um cursor. Vamos costurar agora. A primeira parte da costura é colocar o zíper. Você vai pregar o zíper na largura dos 22 centímetros. Vamos começar? Você pega o zíper aqui, ó. Esse é o lado direito, onde o carocinho fica mais aparente. Você vai colocar direito do zíper com o direito do tecido e a gente vai passar uma costura de pré-fixação. Posiciona o seu zíper, dá um retrocesso inicial e um retrocesso final. Você pode estar cortando o seu zíper também
na medida de 23 centímetros e tá colocando sem fazer assim que nem eu tô fazendo. Você vai vir aqui e destacar o seu zíper. Ó, dá uma forçadinha nele aqui, ele abre, você destaca. Vira o seu tecido o lado oposto do zíper que você pregou. Você vai procurar o direito aqui da parte destacada e vai colocar com o direito do tecido. Novamente, você dá um retrocesso inicial. Bom, gente, se atenta em deixar o zíper rente com o seu material. Pregado o zíper, agora vem a parte do forro. Você vai colocar direito do forro com direito do tecido. Você vai unir o forro à peça, passando uma costura por cima do zíper. Vira o lado. Agora você vai unir o outro lado ao zíper. Porque o meu forro tá um pouco menor, ele vai dar essa impressão aqui, ó, de ter repuxado o tecido de baixo. Mas quando você virar, vai dar certo. A gente vai virar agora. Você coloca a mão por dentro aqui, ó, e vira. Vai trazendo sua peça pro direito. Arruma aqui a parte do zíper. Passa pro outro lado, arruma também. Agora a gente vai estar fazendo a parte do pesponto do zíper. Você vai estar arrumando o seu material um pouquinho mais para cima, deixando uma canaletinha aqui, ó, entre o carocinho do zíper e o seu pesponto. Perde um tempinho arrumando o começo do seu zíper, do seu pesponto, porque ele vai te ajudar a seguir o restante do percurso. Sempre na hora de pespontar, é bom antes você fazer um teste com o material que você vai usar e acertar o seu ponto. Afinal, o pesponto é a parte que vai ficar por fora e é a parte que tem que ficar bonitinha na sua costura. Fez o primeiro lado, gira a peça, faz o outro. Empurra bem essa parte do forro para que ela não dê uma prega feia aqui por debaixo. Vai acertando o seu material com as pontas do seu dedo, amassando ele, para ele poder ficar de um jeito que fique mais fácil de pespontar. Feito aqui o nosso pesponto, a gente vai fazer uma costura de segurança aqui na nossa lateral.
Essa costura, ela não precisa passar por cima do zíper. Ela tem que ser feita bem na beiradinha, para também não correr o risco de ficar aparecendo. Feita a primeira costura, você vira para o outro lado e faz também do outro lado. Você percebeu que o forro não ficou sobrando e nem apertando o sintético? Esse 1 centímetro, ele foi tirado, mas ele não alterou em nada o tamanho aqui. Quando você joga o seu forro um pouco mais para baixo aqui, para fazer o pesponto, o que acontece é a peça aumenta, a peça do forro. Então, você tirando esse 1 centímetro, aí ele iguala sem ficar fofo o seu forro, ele fica na medida certinha. Terminando a parte do pesponto, a gente vai estar fazendo umas marcações e também vai estar colocando o cursor. Bom, gente, feito a parte do pesponto, a gente vai fazer algumas marcações aqui para ter as nossas preguinhas. Eu preciso que você siga tudo o que eu vou falar para poder dar certinho. Você vai unir primeiro aqui, ó, ponta do zíper com ponta do zíper e tem que ficar rentinho, nada de deixar sobrar um pouquinho para lá e nem para cá. Junta certinho, ó, desliza a sua mão até o meio da peça. Chegou no meio da peça, você segura e você vai fazer um Vzinho aqui, que é o nosso piquezinho. Vem aqui, usa a pontinha da sua tesoura, não faz um pique muito grande. Ele vai ficar desse jeito aqui. Feito esse pique do meio, o restante a gente vai fazer com a caneta e depois vai dar um piquezinho. Vou estar passando as medidas para você, você segue a risca. Tá utilizando aqui minha fita métrica para medir. Aqui eu tenho o zíper e aqui, ó, eu tenho o início do tecido. Você vai se basear pelo início do tecido para fazer as suas medições. Pega aqui, ó, sua fita ou sua régua e alinha com o começo do pesponto, o início do tecido. A primeira medida são 3 centímetros. Você vai marcar um pontinho aqui no 3. Marcou? Agora, você vai vir do início do tecido até o 6,5. Marca também um pontinho aqui. E depois, o terceiro pique é no 10 centímetros. Você acha o seu 10 e marca aqui certinho 10 centímetros. Feito esse lado aqui, você gira o tecido no mesmo lado que você tá dando. Você só vai passar para o outro lado do zíper. Vai achar aqui o início do material, colocar a sua régua posicionada no 0 aqui, ou a sua fita métrica, o que você tiver para medir. E vai fazer novamente as marcações. 3 centímetros, 6,5 e depois o 10. Feitas essas marcações, aí você vira para o outro lado do seu material e você vai fazer as mesmas marcações. Aqui eu já fiz para adiantar, então vamos passar agora logo para esse lado aqui que eu risquei. Você vai pegar aqui o seu risquinho, ó, tá vendo aqui que eu tenho o meu risquinho de caneta, eu vou dobrar em cima do risquinho, ó, e vou vir fazendo o meu pique. Pique. Depois eu passo pro próximo risquinho de caneta, também venho aqui e dou um pique. Depois o próximo, e assim vai indo até acabar
todas as suas marcações. Chegou no final, agora a gente vai colocar o cursor na peça. Geralmente a gente coloca o cursor assim, a gente dobra, né, e coloca assim. Como essa peça eu não vou trabalhar virando, eu vou trabalhar ela do direito, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o forro pra cima, a gente vai juntar aqui para colocar o cursor. Da mesma forma que muda aqui o direito para cima, também vai mudar a forma do cursor. Geralmente a gente coloca ele assim, tanto no aparelhinho de colocar o cursor, quanto na mão. Mas agora, como sua peça está do direito, você vai virar ele assim. A pontinha dele, ó, o puxador dele vai ficar para cima. A sua parte que tem a voltinha é a que entra para dentro do zíper. Então, você coloca a voltinha de encontro com o seu zíper, você encaixa uma perninha do zíper aqui e você encaixa a outra perninha na outra entrada do cursor. Esse seu dedo indicador, ele vai dar um empurrãozinho aqui na bundinha do zíper. Dá uma leve empurradinha aqui, ó. Ele vai entrando conforme você vai empurrando. Sentiu que entrou? Pega no puxadorzinho dele, ó, segura aqui no tecido e vai dando uma puxadinha. Ó. Aí ele entrou. Entrou, agora a gente vai estar fazendo as nossas medidas aqui para dar a preguinha e finalizar. Eu tinha cortado as lapelinhas junto com o viés. Eles estavam com 2,5 de largura. E eu cortei com 5 centímetros. Porém, eu achei que ela tá muito larga, vai ficar um pouquinho estranho. Então, eu vou estar pedindo para vocês deixar ela um pouquinho mais estreita. Eu vou estar cortando aqui. Já cortei ela na medida de 5 centímetros. E eu vou estar tirando o excesso da largura aqui. Vou fazer por olho mesmo, tá? Vou medir aqui só para vocês verem quanto que ficou a largura. Ó, ficou com 2 centímetros quase. Aí você faz aí pelo que você visualizar melhor. Eu acho que mais fininha fica mais bonitinho. Bom, feitas as nossas marcações, eu preciso que você veja qual é o pique do meio. Como tem muito pique, tira a dúvida, ó. Junta o zíper aqui, vem aqui, ó. Esse aqui é o pique do meio. Então, você já segura ele aqui, ó. Alinha com o zíper. Então, vai ficar, ó, carocinho do zíper, aqui, ó, junto com o pique do meio. Une aqui. Depois que você posicionou seu carocinho com o pique, você vai encaixar aqui na máquina. Se certifica que não saiu do lugar o pique. Você vai dobrar a sua lapela ao meio. E você vai colocar aqui no meio do carocinho do zíper. Colocou, você vai dar uma costura só em cima do carocinho do zíper. Não pode dar mais que o carocinho do zíper. Por quê? A gente vai precisar fazer as nossas dobras. Isso aqui só é para fixar mesmo o meio, para você não se perder tanto na hora da dobra. Então, aqui, ó, você também vem e junta aqui, ó, essas duas pontinhas bem juntinhas, sem deixar espaçada, coloca com o pique do meio, aí você posiciona na sua máquina, confere se o pique ainda tá legalzinho, vê aqui, ó,
que o zíper ele está totalmente rente, sem fazer ondinhas assim, ó, porque depois quando você fecha o cursor, o acabamento fica horrível. Então, alisa sua mão aqui, ó, por de cima do zíper, deixa rentinho, dobra sua lapela e coloca por cima do carocinho do zíper. Passa sua costura, seria uns 2 pontinhos no máximo, tá? Dá um retrocesso de 2 pontinhos em cima só do carocinho do zíper, porque aí vai facilitar para você na hora que você for fazer a sua dobra. Feito isso, agora a gente vai fazer a dobra. Tá aqui assim, ó, você abre aqui também, ó, e vem com esse pique aqui de encontro à abertura aqui, ó. Empurra ele bem aqui. Aí, depois de empurrado aqui o pique, ó, ele tá bem aqui, você vai vir dobrando. Aí você vai ver que esses seus piques estão dobrando também aqui, ó, os piquezinhos da pontinha. É importante que eles batam assim, ó, não pode ficar. Tá vendo que o pique ele está aqui? O certo é ele dobrar aqui o Vzinho ao meio, não pode ficar o Vzinho aparente. Então, se você sentir que seu Vzinho tá ficando torto, foi porque você costurou a mais aqui. Pode dar uma descosturadinha aqui e trazer mais para dentro a sua preguinha. Vou trazer o pique junto aqui e vou estar fazendo a minha dobra. Feito a minha dobra, vendo que os meus piques estão dobrados na posição certinha, aí eu vou estar passando uma costura até aqui o começo da lapela. Prendi, eu vou passar para o outro lado. Abro aqui, ó, de novo, venho com o meu pique de encontro a essa costura, empurro ele aqui o máximo que eu conseguir e já trago as minhas preguinhas aqui. Ó, os piques, eles estão dobrados certinho. Então, eu já alinho aqui. É muito importante que aqui os tecidos fiquem alinhados. Não deixe ele assim para dentro, não, ó, porque senão vai dar problema. Então, alinha bem aqui, ó, tecido com tecido, empurra sua preguinha. Ó, os piques estão dando certinho e vamos passar uma costura. Você passou a costura assim, por cima. Esse lado você vai deixar essa parte do zíper para baixo da máquina. Aí você vem e passa a sua costura. Eu fiz desse jeito simplificado para você poder estar fazendo bem passo a passo, mas agora eu vou fazer de uma forma mais rápida. Se você tem prática, você pode estar fazendo desse jeito. Aqui eu vou dobrar, né? Como eu falei, alinho aqui os meus piquezinhos, já coloco na máquina, dou o retrocesso e depois logo aqui mesmo, ó, na máquina mesmo, eu já dobro o meu pique aqui no centro da costura. Vou empurrando aqui com o meu próprio dedo, alinho os piquezinhos com a curva e aqui eu já passo direto, terminando a peça.
essa é a forma mais fácil de costurar, mas se você ainda tem alguma dificuldade, pode estar costurando do primeiro jeito que eu fiz. Agora a gente vai para a parte do viés. Agora a gente vai colocar o nosso viés. Você vai abraçar o seu estojo aqui, ó. Depois você vai vir fazendo um vinquinho aqui, ó, deixando essa ponta rente com essa e sobrepor aqui. Sobrepôs aqui, você vai colocar embaixo do calcador. Segura bem com o seu dedinho para não poder soltar. Colocou aqui próximo do calcador, eu indico que vocês coloquem mais pra cá, assim, ó, tá? Não põe aqui, não. Porque aqui, quando você empurrar, ele vai andar. Então, coloca aqui, ó, na lateral do seu calcador, você levanta e já coloca na máquina. Não começa desde o início. Aqui, tá vendo? Ó, não começa desde o início, com a agulha lá no início. Começa um pouquinho mais pra frente, por quê? Porque não vai andar o seu viés. Faz uns 2 pontinhos de costura. Depois que você fez esses 2 pontinhos de segurança, aí você vai dar o seu retrocesso para chegar até o fim da peça. Saiu lá com a agulha bem no início do tecido, você volta. Aí você vai vir costurando até o fim da sua lapela. Aqui você vai posicionar a sua peça aqui na canetinha, ó, na marquinha da caneta. Aí você vai empurrar aqui por cima para abraçar o viés e o acabamento ficar bom. Feito isso, coloca o seu dedinho aqui, empurra essa ponta para dentro. Quando você sentir que ela tá toda para dentro, você termina de abraçar aqui junto com a outra. E vai trazendo aqui até as duas pontas se encontrarem e ficar um acabamento bonitinho. Não deixa a ponta sobrar. Se por acaso estiver sobrando, usa o seu tique ou uma ferramenta e uma chavinha de fenda pequena para estar empurrando esse viés para dentro até ficar um acabamento bonitinho, uniforme. Termina de costurar e dá o retrocesso final. Vem aqui, feito esse lado, vira e vamos fazer o outro lado também. Aí você marca aqui o seu viés, né? Vem aqui, ó, mais ou menos aqui, dá um risquinho no meio. Isso aqui é só pra você saber mais ou menos aonde vai o tecido, né? No caso, seria aqui, ó, o tecido é o meio. Você sabe que aqui você pode colocar o seu estojo. Colocou, você vai dividir aqui os lados, né? Deixa uma pontinha pra lá, uma pontinha pra cá. Sobrepõe aqui, ó, dobra a peça, ó, ele vai ficar assim. Aí você vem e joga ele por cima. É muito importante que vocês consigam deixar alinhadinho aqui para poder ficar certinho. Vem aqui de novo, ó, que nem eu falei, pelo lado do calcador e traz, ó, aqui pra dentro. Você fazendo isso, o viés não anda e fica mais fácil. Você dá uma empurradinha lá, ó, não começa do início, dá 2 pontinhos aqui, depois você vai com o retrocesso, saiu a agulha lá no tecido, você volta, vem aqui até a lapela e aí você vai abraçar o restante do viés aqui, ó. Abraçou, você vem, ó, empurra pra dentro, vai empurrando ela até ela sumir e a de baixo também. Ó, sumiu
as duas pontinhas aqui, ó. Ficou alinhadinho, aí você pode costurar. Segura aqui pelo ladinho e vamos costurar até o final. Deu o retrocesso, pode finalizar a sua peça. Tira toda a linha dela. E aqui a gente já tem o nosso estojo montadinho. As nossas pregas, ó, elas estão aqui. E eu vou estar fazendo o enchimento dela, tirando fotos para mostrar para vocês. Obrigada por você ter assistido até aqui o fim do vídeo. E eu peço para você que gostou, que dê um joinha, um like aí no vídeo e também compartilhe o vídeo com suas amigas costureiras. E por último, eu vou estar pedindo para você também se inscrever no meu canal, porque a gente vai estar trazendo novos vídeos e você vai estar recebendo as notificações de quando eu colocá-los no canal. Tchau e até a próxima!